Os irmãos que estiveram no culto da semana passada vão se lembrar que nós começamos uma série de mensagens no Sermão do Monte, tá? Eu fiz uma introdução, então se você não assistiu o primeiro sermão dessa série, você pode ir nesse canal aqui mesmo, depois, né? E você pode assistir a primeira mensagem dessa série, tá bom? Hoje nós vamos ler, então, em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do primeiro versículo também, até o versículo 5 apenas, tá bom? Então, abra sua Bíblia, nós vamos ler juntos, Mateus, capítulo 5, nós vamos ver apenas o iniciozinho desse sermão até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Até aqui somente. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós pedimos, abençoe nessa hora e fale ao nosso coração por meio da tua palavra. O Senhor conhece as minhas imperfeições, Senhor, e venha nos transformar. Precisamos, ó Deus, da ação do teu Espírito em nossas vidas por meio da tua palavra, para sermos santificados e transformados segundo o caráter, segundo a semelhança, a imagem de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como foi colocado no sermão da semana passada, o Sermão do Monte, por um lado, não tem nada de novo, né? Jesus faz a interpretação do que sempre foi a vontade de Deus para a vida do seu povo, né? O povo de Israel, desde o chamado de Abraão, desde antes, até mesmo com Noé e tudo mais, Deus tem chamado o seu povo para viver num padrão de vida, num estilo de vida, um caráter completamente diferente do mundo, né? E nós vemos aqui o tempo todo, nesse Sermão do Monte, Jesus contrastando o modo de viver do cristão, do cidadão do seu reino, com o modo de viver dos mundanos e dos religiosos hipócritas. Então, nós devemos seguir a palavra de Deus segundo aquilo que o Senhor Jesus nos esclarece de como deve ser a nossa atitude. Então, ele está interpretando adequadamente o que já havia sido revelado no Antigo Testamento. Mas há um fator de novidade aqui nesse sermão, em todo esse texto, né? Tudo o que Jesus diz é novo, por quê? Por causa do poder que nós temos de nos desviar da vontade de Deus. Então, nós somos tão bons em nos desviar da vontade de Deus que o Sermão do Monte acaba sendo sempre um ensino completamente novo para a nossa vida e para o nosso coração. E quer ver como isso é verdade? Pense rapidamente. Se possível, depois você faça uma lista de pelo menos 8 coisas que você mais deseja ver desenvolvidas e progredindo na sua vida. Pense aí rapidamente. 8 coisas que você gostaria de ver desenvolvidas na sua vida, as suas habilidades, as suas práticas, o seu caráter. Pensa em coisas que você gostaria de ser, gostaria de ter, gostaria de fazer. Pense. Se você fizer uma lista sincera, você verá onde realmente o seu coração acredita que pode encontrar a bem-aventurança. Você crendo que isso vai te dar plena alegria e plena satisfação. Nós vemos aqui nesse texto, né, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças compõem essa parte inicial
do sermão de Jesus Cristo, né? E bem-aventurança, a gente pode entender bem-aventurança como um estado de bênção e de felicidade. E Jesus usa bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, etc, etc. Então, bem-aventurado. Nós vemos o Salmo 32, que fala, né, concedido pelo próprio Deus, né? Então, é isto que significa a bem-aventurança, né? As bem-aventuranças, portanto, não se concentram no que nós temos que fazer para alcançar. Na verdade, as bem-aventuranças são aquilo que nós recebemos, né, através dessa aliança que nós temos com Deus, né? Essas bênçãos, elas pertencem na vida daqueles que manifestam as marcas do reino de Deus. Então, as bem-aventuranças são bênçãos concedidas por Deus àqueles que mantêm nas suas vidas as marcas de um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Se nós seguirmos meramente a lista nossa de pelo menos 8 coisas aí que nós mais almejamos para a nossa vida, que nós mais desejamos, nós vamos ver que nós estaremos buscando supostas bênçãos que, na verdade, são como miragens no deserto. Se nós seguirmos aquilo que nós mais queremos ver na nossa vida, as características mais importantes que nós idealizamos, nós vamos, na verdade, estar desejando supostas bênçãos que são miragens no deserto. Por quê? Porque nos levarão a frustrações e a decepções, né? Então, a única coisa que Deus abençoa, né, a única é aquela vida que é marcada pelos valores do seu reino, que é marcada pelas características daqueles que pertencem ao reino de Deus. Os cristãos, é verdade, são muito diferentes uns dos outros, né? Nós somos diferentes na nossa personalidade. A minha personalidade é completamente diferente da personalidade sua, que você está me ouvindo, de pessoas que você conhece. Nossos interesses são também bastante distintos, nós nos interessamos por coisas diferentes, nós temos habilidades também muito diferentes, mas há algo que nos une, que unifica a nossa vida, é que nós pertencemos à mesma família, e como integrantes dessa mesma família, nós carregamos conosco os mesmos traços de caráter, os quais são listados por Jesus nessa primeira parte do seu sermão. E isso só é possível, esses mesmos traços de caráter da nossa vida, só são possíveis porque Cristo nos transforma, porque Cristo está trabalhando na nossa vida, nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele, sem eliminar, né, a identidade de cada um, a personalidade de cada um. Então, é o Senhor trabalhando nas nossas vidas, moldando em nós o seu caráter e não tirando de nós aquilo que é peculiar na vida de cada um de nós. Alguém que é humilde de espírito ou pobre de espírito, né? Alguém que chora e alguém que é manso, tá? O que unifica essas características é o reconhecimento do cristão, né, do que ele é na presença de Deus e, portanto, o que ele é diante das pessoas no mundo, né? O que ele de fato é. O que torna alguém humilde de espírito, o que leva alguém a chorar e o que torna alguém manso na perspectiva que Jesus está colocando aqui, é a consciência de quem nós somos de fato diante de Deus. Um reconhecimento de quem nós somos diante do Senhor e que, portanto, nós somos também diante do mundo, diante das pessoas, né? A primeira característica que nós vemos aqui é a humildade de espírito, ou, em algumas traduções aparecem também, a pobreza de espírito. O termo grego aqui pode ser traduzido como pobres de espírito. Então, vamos ler novamente o versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles
é o reino dos céus. A pobreza de espírito, ela não, obviamente, não trata de uma condição financeira, da falta de recursos financeiros, ou como uma autoimagem negativa, uma baixa autoestima. Né? Não é isso. Não tem a ver com introversão, com melancolia. Não é isso que ele está falando. Né? Ser pobre de espírito, de fato, é ser fraco, é ser necessitado, é ser destituído, impossibilitado de se proteger a si mesmo, de se salvar a si mesmo. É essa consciência de que nós não somos nada, de que nós não podemos nada, que nós somos destituídos de todo recurso, de tudo que poderia nos trazer salvação, de tudo que poderia nos colocar diante da presença de Deus e sermos recebidos diante dele. Pobreza de espírito é exatamente isso. Os pobres, único refúgio e salvação. Esse é o pobre de espírito. Eles são aqueles que, se reconhecendo como tais, eles são arruinados deste mundo. Eles não se conectam neste mundo. Eles podem ter todo o dinheiro do mundo de miséria espiritual. O quão dependentes da graça de Deus eles são. Jesus não está falando de pessoas que carecem de bens materiais. Jesus está descrevendo a pessoa que enxerga a própria miséria espiritual, a própria escravidão espiritual, a própria morte espiritual, que está consciente de tudo o que essa pessoa, que é pobre de espírito, pode fazer, é clamar, é buscar a Deus. E veja, ninguém seria um cristão sem esta qualidade, sem esta característica. Ninguém é um verdadeiro cristão sem que se reconheça desta forma, carente da graça de Deus, miserável, escravo do pecado, sem que se entenda um morto espiritual à parte da graça de Deus. É preciso ter esta compreensão para ser um cristão. Nós devemos buscar, então, a cada dia mais, um esvaziamento da nossa autoconfiança, da presunção, da justiça própria. Muitos de nós, mesmo os cristãos, a gente acaba buscando fazer valer a nossa justiça muitas vezes. Não deveria ser assim para aqueles que realmente se identificam como pobres de espírito, como humildes de espírito. Se você quer ser rico e desfrutar do reino de Deus, do reino dos céus, primeiro você tem que perder tudo. As coisas têm que deixar de ter o seu valor para você. Nós devemos nos desfazer de tudo, do nosso egoísmo. Devemos nos tornar pobres de espíritos. Não é isso que nós mais queremos? Não é isso que nós mais almejamos? Desfrutar das bênçãos de pertencer ao reino dos céus. A segunda característica que Jesus nos apresenta aqui é o choro. O choro. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos. Perdão, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós costumamos associar o choro ao luto. Costumamos associar o choro ao sofrimento por alguma perda muito grande que nós tivemos. Mas será que Jesus está dizendo algo como, olha, você está chorando, você está sofrendo, eu estou vendo. Então prossiga. Em breve esses problemas vão embora, o tempo vai curar todas as coisas. Será que Jesus está querendo dizer isso quando ele fala bem-aventurados os que choram, porque serão consolados? Ele está dando uma injeção de ânimo. Olha, vai,
Daqui a pouco o problema vai passar, o tempo vai resolver isso aí e você vai receber o seu consolo. Será que Jesus está falando algo nesse sentido? Eu creio realmente que não. Creio que não. Assim como Jesus não fala da pobreza do bolso, naquela primeira bem-aventurança, ele também não fala do choro por perdas quaisquer desta vida. Ele não está falando do choro por conta de qualquer prejuízo, qualquer perda, ou até mesmo um luto. Não, ele não está falando desse tipo de choro. Jesus está falando do choro decorrente da tristeza e da aflição pelo reconhecimento da pecaminosidade que existe no nosso próprio ser. Aquele que é bem-aventurado porque chora, está chorando porque ele reconheceu o pecado no seu coração, reconheceu a maldade presente no seu coração e sabe que o pecado desonra a Deus, desonra a santidade de Deus. Esse é um sofrimento decorrente do verdadeiro, as transformações, que aí é o que as outras bem-aventuranças vão mostrar. Quais são as transformações? Como que se torna a pessoa que descobre a pobreza de espírito que há nela, aprende a lamentar pela sua própria miséria. É isso que está sendo colocado aqui. Aquele que é exatamente nesse ponto. A gente até diz, realmente eu sou muito pecador, realmente eu não sou digno da graça de Deus, mas nós pouco lamentamos isso. Isso não dói dentro do nosso coração. E muitas vezes nós nem mesmo choramos dessa forma. E não obtemos o consolo que poderíamos obter. O cristão, ele não deve nunca apresentar justificativas para os seus pecados. Não deve tentar minimizar os seus efeitos. Não deve tentar esconder ou ignorar a maldade do seu coração. O cristão, a resposta que o cristão deve dar à sua própria consciência diante de Deus é o choro, é o lamento por seus pecados. E quando ele faz isso, a promessa é que o Deus de toda consolação, o Espírito Consolador, ele vai ministrar a esse coração. Eu repito aqui, Jesus não valoriza o melancolismo. Jesus não valoriza a depressão, a baixa autoestima. Não, essas atitudes podem até mesmo revelar uma pessoa concentrada em si mesma. Alguém muito melancólico, depressivo, com baixa autoestima, ela pode estar, na verdade, cercada de si mesma, dentro de uma concha, e ela não consegue nem mesmo olhar para fora, nem mesmo olhar para Deus, e ela se vê ali pobre, solitária, vítima de uma série de fatores ao seu redor. Jesus não está falando sobre esse tipo de choro, esse tipo de lamento, esse tipo de atitude de quem está centrado em si mesmo. Aquele que lamenta o seu pecado, de verdade, ele já foi afastado de si mesmo e ele agora está enxergando Deus em sua santidade e em sua graça. E a promessa é que aqueles que se afastam de si mesmos, reconhecendo o seu pecado e olham para a graça de Deus, a promessa é que eles serão consolados. Agora nós vamos para a terceira característica, a mansidão. Versículo 5 diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aquele que reconhece humildemente a sua miséria espiritual, aquele que lamenta profundamente essa condição, se torna naturalmente mais manso. Uma pessoa mais mansa. E a mansidão não é fraqueza de caráter. Dá licença um pouquinho. A mansidão não é fraqueza de caráter. A mansidão é a qualidade de quem sabe que não tem direitos.
É alguém que sabe que não é digno de nada, que não tem direito de nada, portanto, ele não tem o que reivindicar, ele não tem por que se irar contra ninguém. É uma pessoa mansa porque ele já entendeu quem ele é. É alguém que já se absteve de si mesmo, já se afastou dos seus direitos, já sabe que não é digno de nada e agora ele é mais manso. É mais manso diante de Deus, é mais manso também diante dos homens. É alguém que se submeteu ao Senhor, se tornou gentil com os pecadores. Porque ele sabe que ele é tanto ou mais pecador do que eles. Deus frequentemente desenvolve essa característica nos seus filhos, pondo-os para pensar por um tempo. Talvez você se lembre da história de Moisés. Moisés, na sua, vamos dizer, na sua juventude, né, até os seus 40 anos, ele tentou fazer a coisa do seu próprio jeito. Ele achou que poderia trazer libertação ao seu povo, resolvendo ali os problemas sociais, resolvendo o problema da escravidão, matando um egípcio, criando contenda. Não, isso não ia dar certo. Deus então levou ele para o deserto. Mandou ele para longe, para ser um pastor de ovelhas. O que Deus fez com Moisés? Deus quebrou o orgulho de Moisés. Deus quebrou a autossuficiência de Moisés. E a Bíblia nos conta que Moisés se tornou um homem mais manso de toda a terra. Quando nós nos reconhecemos como de fato nós somos diante de Deus, pobres, miseráveis, pecadores, indignos, nós nos tornamos mais mansos diante dele e diante dos homens. Jesus é alguém que a palavra diz que era manso e humilde de coração. É interessante que Jesus nos convida dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E alguém poderia se perguntar, mas peraí, ele está chamando aqueles que são cansados e sobrecarregados. Por que ele chama aqueles que são cansados e sobrecarregados para aprender mansidão e humildade? Leia lá, Mateus 11, 28 a 30. É exatamente isso que Jesus está fazendo. Você que está cansado e que se sente sobrecarregado, você deve caminhar com Jesus para aprender a sua mansidão e a sua humildade. Porque aquele que está cansado e sobrecarregado, ele está assim por causa do seu orgulho, por causa da sua autossuficiência, porque ele está cansado de querer fazer as coisas do seu próprio jeito, no seu próprio ritmo. E Jesus fala, não, pare com isso. Tome sobre si o meu jugo, quer dizer, vamos caminhar junto, vamos no meu passo. Vamos passo a passo comigo. Vamos baixar a frequência de atividades. Vamos trabalhar menos. Vamos nos concentrar mais no que é mais importante. Será que não é isso que Jesus está fazendo com a gente nesse momento de quarentena, meu irmão, minha irmã? Pegando e colocando a gente sobre o seu jugo, falando, não, vamos devagar, vamos no meu ritmo. Comigo aqui. E aí ele nos ensina, nos freando, nos pondo no deserto. Ele nos ensina a mansidão e a humildade. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos e percebemos o quão miseráveis nós somos. E isso nos torna mais mansos, mais mansos. E a promessa é que os mansos são bem-aventurados, porque eles herdarão a terra. E não vão herdar essa terra amaldiçoada, não. Vão herdar a nova terra, restaurada. A nova terra que não vai ter mais problemas de vírus, não vai ter mais problemas econômicos,
não vai ter mais nenhum problema decorrente do pecado. Quem não quer herdar essa terra maravilhosa? Para concluir, então, em primeiro lugar, reconheçamos a nossa miséria espiritual. Em segundo lugar, lamentemos profundamente essa nossa condição. Em terceiro lugar, nos posicionemos diante de Deus e dos homens com mansidão. E por último, saibamos que Jesus está nos transformando à sua semelhança. Que Deus nos abençoe.